TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos ao Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia pelos nossos canais que já aparecem na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, manda pra gente, faz foto, faz vídeo e manda pra gente. E hoje, Petrópolis, o dia amanheceu igualzinho ontem. Eu não precisava nem ter feito outra imagem, mas eu fiz outra imagem de um ângulo diferente, mas também nem parece que é um ângulo diferente, porque o céu está fechado, nublado. Vamos então, mas não chove, né? Ontem caiu uma garoazinha, uma chuvinha fininha e ficou o dia todo assim, chove um pouquinho, para, chove um pouquinho, para. Hoje amanheceu assim fechado, tudo nublado, mas não chove. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 26 de maio. Mensalidades do ensino superior privado registram queda em 2026. Você vai ver também que prazo para a declaração do imposto de renda entra na reta final, com 30% dos contribuintes ainda pendentes. Bombeiros fazem levantamento inédito sobre ocorrências envolvendo veículos e dispositivos eletrificados. E você vai ver ainda, Petrópolis já soma mais de 1.000 casos de síndrome respiratória aguda grave em 2026. Agora, no Correio Serrano na TV. E a gente começa a nossa edição vendo o que é destaque no nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site ou nas bancas, aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos então aos destaques da primeira página. Na linha vermelha, Moraes votou a favor de si mesmo em ação contra Eduardo Bolsonaro, diz DPU. Está na página 2, assinado pelo Capelli. Ainda nessa página, fim da jornada 6x1, transição em até 14 meses. Texto deve ser votado nesta semana. Pressão popular mexe com os deputados, também na página 2, assinado por Capelli, e também é destaque da nossa página 6. Aqui nos textos, legenda, temos Nunes Marques com presidentes dos TREs e agenda intensa no Judiciário Fluminense. E logo ali embaixo, Lula busca resolver Alcolumbre e Pacheco, destaque da nossa página 4. Mas a gente vai para a nossa página 15 ver o que é destaque no Petropolitano. Por lá, a reportagem principal, Ministério Público do Rio aponta falha da Defesa Civil durante o alerta da última semana. Pois é, promotora cobra cumprimento do plano de contingência. Prefeitura diz que não houve necessidade para abrir as unidades. Vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem, porque o Ministério Público pediu à Justiça que a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Defesa Civil, preste esclarecimentos sobre a atuação do município durante os alertas de chuva, registrados na última quarta-feira, dia 20, na última semana. A manifestação foi protocolada pela primeira Promotoria de Tutela Coletiva de Petrópolis, em um processo que acompanha as ações preventivas contra tragédias provocadas pela chuva na cidade. Pois é, apesar dos avisos, de Cell Broadcast, conhecido com aquela sirene virtual que foi acionado, enviando alertas aí,
O Ministério Público afirma que não houve abertura, comunicação sobre a abertura dos pontos de apoio. Pois é, e a Prefeitura, o que diz? Em resposta ao Correio Petropolitano, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil informou que não houve necessidade de abertura dos pontos de apoio, porque os gatilhos previstos no plano de contingência para chuvas intensas do verão não foram atingidos. Simples assim. Segundo a Prefeitura, os alertas emitidos pelo Sistema de Defesa Civil Cell Broadcast estavam relacionados exclusivamente ao risco de inundação da rua Coronel Veiga, provocado pelo transbordamento do rio Quitandinha. Isso é verdade. E quem esteve aqui em Petrópolis recebeu aí o alerta somente pelo transbordamento do rio Quitandinha. O município afirmou que ainda não foram emitidos alertas para risco geológico, como deslizamentos, porque os índices necessários não teriam sido alcançados. Agora, o Ministério Público, ele não pode perguntar diretamente para a Defesa Civil? Estranho isso, né? O Ministério Público pede à Justiça que a Prefeitura preste esclarecimentos. Não bastaria um ofício? E aí, caso a Defesa Civil não respondesse a esse ofício do Ministério Público, aí acionaria a Justiça? Eu acho que o trâmite pode ser menos burocrático, não precisa acessar a Justiça por conta disso. Estranho, eu acho, né? Mas está aqui, vamos continuar lendo o que a Prefeitura disse, porque o município afirmou que não foram emitidos alertas de risco geológico para deslizamentos, porque os índices necessários não teriam sido alcançados. A Defesa Civil informou que o primeiro alerta via SMS foi emitido às 7h50 da manhã, indicando chuva moderada a ocasionalmente forte. Às 8h54 foi disparado um alerta severo para risco de inundação na rua Coronel Veiga. Às 9h01, um novo aviso classificado como extremo comunicou a inundação da via. A Prefeitura também informou que houve fechamento da rua e acionamento das sirenes instaladas na região, e o trânsito foi liberado às 9h47. Pois é, e aí, realmente choveu bastante e várias ruas ficaram alagadas, mas foi muito rápido. Elas ficaram alagadas e logo elas voltaram ao normal. Alagou? Sim, porque o volume foi muito alto. Então a prefeitura tem que ver de repente os bueiros dessas localidades que ficaram inundadas, como estão. Ali na Coronel Veiga não tem jeito, né? É um problema crônico, não tem a ver somente com bueiros, né? Tem a ver com aquele rio que passa por lá. Mas em outras áreas, aqui próximo ao terminal do centro da cidade, que encheu ali bueiros, mas por conta do túnel extravasor, realmente, rapidamente, o nível da água baixou. Mas a prefeitura precisa ver sim os bueiros nas áreas que ficaram alagadas, porque com certeza estão entupidos. E aí a gente vai para as petropolitanas, olha só, gente, em meio à intervenção que a Prefeitura de Petrópolis fez, intervenção na empresa Turpe. Aí vem um projeto de lei aprovado na Câmara falando sobre a tarifa zero. A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou um projeto de lei que estabelece diretrizes para a implantação gradual da chamada tarifa zero no transporte público municipal. A proposta foi aprovada em meio à crise do sistema de ônibus da cidade, marcada pela intervenção da prefeitura na empresa Turpe. Gente, não se enganem, tarifa zero, quem paga é a população toda, tá? É muito bacana, mas para quem anda de ônibus. Mas de qualquer forma, quem anda de ônibus e quem não anda de ônibus, a população toda paga, porque essa conta sai de algum lugar. Esse dinheiro não sai da empresa de ônibus, não. Então, se você acredita que a tarifa zero, a população anda de graça e a empresa de ônibus arca com esse custo, não é não.
esse custo tem que sair de algum lugar, seja do subsídio da prefeitura, seja do subsídio do governo federal, mas de qualquer forma, quem paga é você, petropolitano, sai do seu bolso. E em meio a uma intervenção, uma crise no transporte público, é estranho, né? Fazer um projeto de lei assim. A ideia é bacana, mas ela não sai de graça, não. Porque geralmente os vereadores eles gostam de falar: foi aprovado um projeto bacana, tarifa zero. Mas se esquecem de onde sai o dinheiro. Porque a empresa de ônibus ela não fica no prejuízo, não. E tem muito mais aqui, gente, mas a gente vai agora para a nossa página 16, ver o que é destaque por lá, só complementando, tá, gente? Porque as pessoas que fazem os projetos de lei, no caso aqui das cidades, os vereadores, eles fazem um projeto de lei, eles só contam aquilo que interessa a eles. Aprovei um projeto de lei, é meu, é de cicrano, é de fulano. Só conta o que interessa a eles. Eles não falam que a população, no final das contas, é que paga por essa tarifa. Na nossa página 16, Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, hoje, dia 26 de maio, oftalmologista do Hospital Santa Teresa destaca a importância do acompanhamento. Então, o glaucoma, vou ler um trechinho da reportagem aqui, é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo. E ainda representa um desafio importante para a saúde ocular, principalmente por evoluir de maneira silenciosa em grande parte dos casos. No Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, especialistas reforçam a importância da conscientização, do diagnóstico precoce e do acompanhamento oftalmológico regular como principais aliados na prevenção da visão. E aí, lembrando que tem um oftalmologista lá no Hospital Santa Teresa falando sobre aqui qual é o tratamento, falando um pouco mais sobre a doença e a importância da prevenção, né? Porque como está aqui na reportagem, é uma doença silenciosa e que vem sem sintomas, então você não sabe. Então, a prevenção é a maior arma de combate. E aqui no Correio Serrano, atendimento em São Pedro da Serra para tarifa social. Águas de Nova Friburgo realiza hoje, às 7 horas da noite, um atendimento na quadra de São Pedro da Serra para orientar moradores sobre a adesão à tarifa social. Mas a gente tem reportagem também em vídeo para trazer para vocês nesse primeiro bloco, porque o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio divulgou um levantamento inédito sobre as ocorrências envolvendo baterias de íons de lítio e dispositivos eletroficados. O estudo mostra um aumento nos atendimentos entre 2024 e 2026 e acende um alerta para os riscos de carregamento desses equipamentos em ambientes fechados. Vamos conferir. De acordo com o levantamento do Corpo de Bombeiros do Rio, foram registrados 30 casos em 2024, 33 em 2025 e somente nos 3 primeiros meses desse ano, 18 ocorrências já foram atendidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros do Estado. Os dados apontam que motocicletas, ciclomotores e veículos elétricos lideram os registros, com 36 casos. As bicicletas elétricas aparecem em seguida, com 25 ocorrências. A pesquisa revela ainda que 42% dos incidentes aconteceram em residências. Quartos, salas e cozinhas estão entre os locais mais citados nas ocorrências, que são geralmente associadas ao carregamento de baterias próximo a materiais inflamáveis. O levantamento também chama atenção para o horário em que esses incêndios costumam acontecer. Segundo o Corpo de Bombeiros, boa parte das ocorrências foi registrada entre meia-noite e 6 horas da manhã, o que pode estar relacionado ao hábito de deixar bicicletas, motos elétricas e outros dispositivos carregando durante toda a madrugada.
Equipamentos mais modernos fazem parte da rotina de muitas pessoas e trazem praticidade para o dia a dia, mas também exigem atenção redobrada quanto à segurança. O ideal é que o carregamento seja realizado em locais ventilados, longe de materiais inflamáveis e sempre com carregadores certificados e compatíveis com o equipamento. Para evitar acidentes com esse tipo de bateria, a gente faz aqui alguns alertas importantes. Se o equipamento cair e danificar a bateria, o ideal é parar de usar o equipamento e descartar imediatamente. E como grande parte das ocorrências acontece entre meia-noite e 6 horas da manhã, o ideal é nunca carregar o aparelho enquanto você está dormindo ou até mesmo enquanto estiver fora de casa. Nesses casos, o monitoramento é essencial. Outro ponto destacado pelo estudo é o risco da propagação rápida do fogo em ambientes fechados. Sofás, colchões, cortinas e móveis podem aumentar a chamada carga de incêndio e dificultar a evacuação em caso de emergência. Ainda segundo os bombeiros, 62% dos casos foram controlados inicialmente por moradores ou testemunhas antes da chegada das equipes. Já 38% exigiram atuação operacional mais complexa, principalmente em lojas, depósitos e garagens fechadas. Agora, na hora de carregar, o ideal é apoiar a bateria sempre sobre superfícies de concreto, pisos, pedra ou até mesmo metal e deixar o carregamento sempre longe de tecidos, plástico e de madeira, por exemplo. E por último, usar sempre carregadores e cabos originais. Quando completar a carga, o ideal é tirar logo da tomada para evitar um possível superaquecimento por um defeito no aparelho. O levantamento também alerta para a dificuldade no combate a incêndios envolvendo baterias de íons de lítio, que podem apresentar reignição e grande emissão de fumaça tóxica. Por fim, o Corpo de Bombeiros orienta que a população evite deixar dispositivos carregando durante a noite toda e nunca bloqueie rotas de fuga dentro de casa. A recomendação é que qualquer sinal de superaquecimento, fumaça ou cheiro forte seja tratado como situação de risco e que o Corpo de Bombeiros seja acionado imediatamente. Em caso de emergência, ligue 93 e conte sempre com o Corpo de Bombeiros do Rio. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura.
Sou mais emprego. Resultado de exames, sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olhem só, gente, brasileiros que pretendem viajar para acompanhar a Copa do Mundo desse ano de 2026, daqui a pouquinho, devem ficar atentos à vacinação contra o sarampo. O alerta dos órgãos de saúde ocorre por causa do aumento de casos da doença nos países que vão sediar o torneio. Estados Unidos, México e Canadá concentram grande parte dos registros de sarampo nas Américas. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde reforça a importância de atualizar a caderneta de vacinação antes do embarque para a Copa do Mundo. Além de proteger o viajante durante a estadia no exterior, a imunização também ajuda a evitar a reintrodução do vírus no Brasil, que está livre da doença desde 2024. A vacina está disponível gratuitamente nas unidades de saúde do SUS. A orientação é receber a dose pelo menos 15 dias antes da viagem para garantir maior proteção. Crianças entre 6 e 11 meses devem receber a chamada dose zero. Pessoas de 1 a 29 anos precisam de 2 doses e adultos entre 30 e 59 anos devem ter pelo menos uma dose registrada. A vacina utilizada é a tríplice viral, que também protege contra cachumba e rubéola. Vale destacar que o sarampo é uma doença infecciosa grave e altamente contagiosa, transmitida principalmente pela tosse, fala ou respiração. Entre os principais sintomas estão febre alta, tosse persistente, coriza, olhos vermelhos e manchas pelo corpo. Em casos de sinais da doença, a orientação é evitar contato com outras pessoas e procurar uma unidade de saúde. E estudantes que buscam uma vaga no ensino superior público no segundo semestre terão uma nova oportunidade com o SISU+. A nova etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada foi criada para ampliar o preenchimento de vagas que não foram ocupadas na etapa regular. O Ministério da Educação divulgou o edital com as novas regras e o cronograma do SISU+. A iniciativa tem como objetivo ocupar eventuais vagas remanescentes em instituições públicas de ensino superior que participaram do SISU 2026. As inscrições estarão abertas entre os dias 15 e 19 de junho e deverão ser feitas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para participar,
O candidato precisará ter feito pelo menos uma edição do Enem nos últimos 3 anos e ter concorrido a uma vaga na etapa regular do SISU 2026. Depois do acesso com a conta gov.br, o estudante deverá confirmar os dados cadastrais e poderá escolher até 2 opções de curso. O sistema também exibirá informações como instituição, turno, modalidade de concorrência e eventuais ações afirmativas. O resultado da chamada regular única está previsto para o dia 24 de junho. Já o prazo para manifestação de interesse na lista de espera será entre 24 e 26 de junho. As matrículas dos selecionados na chamada regular começarão a partir do dia 25 de junho, conforme o calendário de cada instituição. Para os convocados pela lista de espera, o processo terá início a partir de 1º de julho. Segundo o MEC, o SISU+ foi criado para tornar o preenchimento de vagas mais ágil e reduzir a necessidade de novos processos seletivos em cursos com maior rotatividade. A expectativa é facilitar o acesso dos estudantes e evitar que vagas fiquem ociosas nas universidades públicas. E estudantes de todo o país já podem se inscrever para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2026. O prazo começou na segunda-feira e segue até o dia 5 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e o pagamento deve ser feito até o dia 10 de junho. Entre as novidades deste ano está a inscrição automática dos alunos concluintes do ensino médio da rede pública. Os estudantes do 3º ano serão inscritos com base nos dados encaminhados pelas redes de ensino e terão apenas que confirmar a participação, escolher o idioma da prova de língua estrangeira, informar o município de aplicação e solicitar recursos de acessibilidade, caso necessário. Para este ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais estima ampliar para cerca de 10.000 o número de locais de prova em todo o país. A expectativa do Ministério da Educação é que 80% dos alunos da rede pública realizem o exame na própria escola onde estudam. O governo também estuda dar apoio para transporte e deslocamento dos candidatos que precisarem fazer a prova em outras cidades. O MEC espera que pelo menos 70% dos concluintes da rede pública participem do Enem este ano, reforçando o papel do exame como principal porta de entrada para o ensino superior no país. Os resultados podem ser utilizados para acesso a programas como SISU, ProUni e FIES, além de processos seletivos de instituições públicas e privadas. Desde o ano passado, o Enem também voltou a ser aceito para certificação do ensino médio para candidatos com 18 anos completos e pontuação mínima exigida. E o resultado final dos recursos apresentados contra o indeferimento do pedido de isenção de taxa de inscrição para o Enem 2026 já está disponível na página do participante. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, também divulgou na segunda-feira os resultados dos recursos dos participantes do Enem de 2025, que justificaram a ausência nos dias das provas. Para consultar o resultado final, é preciso entrar com o login da conta na plataforma gov.br. O INEP alerta que não enviará qualquer tipo de correspondência à residência do participante para informar o resultado da justificativa de ausência no Enem 2025 ou da solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2026. Vale destacar também que as inscrições para o Enem 2026 estão abertas desde a segunda-feira, dia 5 de junho. E o INEP lembra que, mesmo os candidatos que tiveram um pedido de isenção aprovado, precisam acessar o sistema do INEP para confirmar a sua participação no exame. O candidato que teve o pedido de isenção negado em definitivo ou a justificativa de ausência reprovada deverá se inscrever, conforme as regras do edital do Enem 2026. Os candidatos que tiveram os recursos negados também precisam pagar a taxa de inscrição no exame no valor de R$ 85,00. O pagamento pode ser feito até o dia 10 de junho e pode ser feito via Pix, cartão de crédito, débito ou boleto. A inscrição só será confirmada após o processamento do pagamento da taxa de inscrição pelo Banco do Brasil. A aplicação das provas do Enem está agendada para os domingos 8 e 15 de novembro. E começou na segunda-feira o pagamento da segunda parcela antecipada do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. O cronograma segue até o dia 8 de junho e deve injetar cerca de 39 bilhões de reais na economia. Nesta etapa, recebem primeiro os segurados que ganham até um salário mínimo de R$ 1.621 em 2026.
Para quem recebe acima desse valor, os depósitos vão começar no dia 1º de junho. As datas variam de acordo com o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito verificador. Segundo o INSS, tem direito ao 13º os beneficiários de aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, salário maternidade e auxílio reclusão. Já os beneficiários do BPC e da renda mensal vitalícia não recebem o abono anual. A primeira parcela foi paga entre abril e maio, e a expectativa do governo federal é que, somada das duas etapas, a antecipação movimente cerca de 78 bilhões de reais na economia. Os segurados podem consultar o valor do benefício pelo site ou aplicativo Meu INSS na opção Extrato de Pagamento. A antecipação do 13º foi autorizada no fim de março e este é o 7º ano seguido de pagamento antecipado do abono. E os preços das mensalidades dos cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior registraram queda em 2026. O movimento foi observado tanto nos cursos presenciais quanto na educação à distância e reflete mudanças no comportamento dos estudantes e no mercado educacional. Segundo a pesquisa divulgada durante o Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular, as mensalidades das graduações presenciais tiveram redução de 4,3%, enquanto os cursos à distância apresentaram queda de 1,8% em relação ao ano anterior. O levantamento considera os valores efetivamente praticados pelas instituições, incluindo descontos comerciais e de pontualidade. A mediana das mensalidades presenciais ficou em R$ 835 e a dos cursos em EAD em R$ 214. Entre as áreas analisadas, as engenharias presenciais apresentaram uma das maiores reduções ao longo da série histórica. De acordo com o estudo, o cenário está relacionado à pressão competitiva, à ampliação da oferta e à migração entre as modalidades de ensino. Mesmo com a queda geral dos preços, medicina segue como o curso com maior valor de mensalidade nas instituições privadas, com mediana de R$ 11.400. Segundo a pesquisa, o cenário mostra que os estudantes estão mais atentos à relação entre custo e benefício na escolha da formação. Para as instituições, o desafio passa a ser demonstrar qualidade acadêmica, experiência e perspectivas de empregabilidade. Nos últimos anos, a educação à distância também passou por mudanças regulatórias. Entre as novas regras, os cursos de ensino superior não podem mais ser ofertados integralmente na modalidade à distância. Atualmente, o ensino superior privado concentra a maior parte das matrículas no país. Além disso, dados do Censo da Educação Superior mostram que o ensino à distância já supera o presencial em número de estudantes matriculados. E o Brasil ultrapassou a marca de 100 mil escolas públicas com acesso à internet de graça e de qualidade para uso pedagógico. A meta do governo federal é ampliar a conectividade e garantir que toda a rede pública de educação básica esteja conectada até o fim deste ano. De acordo com dados do indicador Escolas Conectadas, o país já soma mais de 100 mil instituições com acesso à internet dentro dos parâmetros considerados adequados para o uso educacional. O avanço faz parte da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, um programa coordenado pelos Ministérios da Educação e das Comunicações, em parceria com estados e municípios. A expectativa é que as 138 mil escolas públicas de educação básica sejam contempladas até o encerramento de 2026. Nos últimos anos, o programa registrou um crescimento no número de escolas com conexão considerada adequada. O índice, que era de 45,4% em 2023, superou a marca de 70% no último levantamento divulgado. Segundo o Ministério das Comunicações, a expansão da infraestrutura digital busca reduzir desigualdades educacionais, especialmente em regiões mais afastadas, e ampliar as oportunidades de aprendizado para os estudantes. Além do acesso à internet, a proposta é garantir conexão estável e veloz nas escolas, com redes Wi-Fi adequadas para o uso em sala de aula. A iniciativa também prevê o acesso a plataformas educacionais, ferramentas digitais e capacitação de professores para o uso pedagógico da tecnologia.
E faltando apenas alguns dias para o fim do prazo de entrega da declaração do imposto de renda, milhões de contribuintes ainda devem acertar as contas com o leão. A expectativa da Receita Federal é receber 44 milhões de documentos até o encerramento do período de envio. Até o último balanço divulgado pela Receita Federal, mais de 30 milhões de declarações já haviam sido entregues, o que representa cerca de 70% do total esperado para este ano. Com isso, aproximadamente 30% dos contribuintes ainda precisam enviar o documento. Segundo o fisco, a maior parte das declarações entregues deve resultar em restituição. Outra parcela dos contribuintes terá imposto a pagar e há também quem não terá valores a receber nem a quitar. A maioria dos envios continua sendo feita pelo programa de computador, mas também existem as opções de preenchimento online e pelo aplicativo Meu Imposto de Renda em celulares e tablets. A declaração pré-preenchida segue entre as opções mais utilizadas, assim como o modelo de desconto simplificado. O prazo para entrega termina no dia 29 de maio. Quem não enviar a declaração dentro do período estará sujeito a multa mínima de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. Devem declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025 e produtores rurais com receita bruta superior a R$ 177.920. Quem recebeu até 2 salários mínimos mensais está dispensado, desde que não se enquadre em outros critérios de obrigatoriedade. E a gente faz agora um rápido intervalo e já a gente volta com mais um bloco aqui do Correio Serrano na TV. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã.
o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E o avanço das síndromes respiratórias em todo o país tem preocupado autoridades de saúde. A nova edição do Boletim Infogripe, divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz na última semana, aponta que todos os estados brasileiros apresentam alta incidência de síndrome respiratória aguda grave, principalmente entre crianças menores de 2 anos. Em Petrópolis, os números acompanham o cenário de preocupação. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis apontam que o município já registrou, desde o início do ano até o dia 12 de maio, 111 casos de CIRAG e 260 casos de Covid-19. Em nível nacional, o boletim aponta que o Brasil já registrou mais de 57 mil casos de CIRAG em 2026. Entre os vírus identificados, o rinovírus aparece como o mais frequente, seguido pelo vírus sincicial respiratório e pela influenza A. Já entre os óbitos, a influenza A responde por mais da metade das mortes associadas à CIRAG. Os casos de síndrome respiratória aguda grave no estado do Rio de Janeiro estão aí em um nível alto e também com tendência de crescimento nas últimas 6 semanas. Sendo que o principal vírus que tem levado aí essa alta dos casos de CIRAG no estado é o vírus sincicial respiratório. Em 2025, foram 1.128 casos de CIRAG registrados na cidade imperial. Além disso, foram contabilizados 300 casos de Covid-19, 65 de influenza, 214 de vírus sincicial respiratório e 158 de rinovírus. A Secretaria Municipal de Petrópolis destaca que, no caso da Covid-19, os números incluem pacientes não internados. Já os demais vírus respiratórios contabilizam casos associados a internações. Então é sempre importante, né, manter uma etiqueta respiratória, então lavar sempre as mãos, evitar tossir ou espirrar próximo de outras pessoas, evitar compartilhar utensílios, né, de uso pessoal. A vacinação segue sendo apontada como a principal forma de prevenção contra casos graves e mortes. Em Petrópolis, mais de 25 mil doses da vacina contra a influenza já foram aplicadas em 2026. O município também contabiliza 5.287 doses contra a Covid-19 e 995 aplicações da vacina contra o VSR. Segundo a pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz, a imunização é essencial, principalmente para os grupos de maior risco, como idosos, gestantes, crianças pequenas e pessoas com comorbidades. Em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado, o ideal é ficar em casa em isolamento, para evitar transmitir esses vírus respiratórios para outras pessoas. Mas se não for possível fazer esse isolamento, a gente pede para que a pessoa saia de casa usando uma boa máscara. Somente em abril foram aplicadas 16.315 doses da vacina da gripe, além de 1.753 contra a Covid-19 e 232 contra a VSR. Já com os dados que foram contabilizados até o dia 12 de maio, o município registra 2.279 doses de influenza, 341 de Covid-19 e 57 de VSR. E olha só, gente, um homem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas e uma mulher de 26 anos acabou autuada por receptação durante uma ação da Polícia Militar na comunidade do Chapa 4, no bairro Valparaíso, em Petrópolis. Isso aconteceu na noite de ontem, segunda-feira. Um carro roubado também foi recuperado na ação. Quem traz todos os detalhes é o nosso repórter Gabriel Toledo, que está na redação e fala ao vivo conosco. Bom dia, Toledo. Quais outras informações você tem sobre essa ação policial?
Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estamos assistindo. Então, segundo a Polícia Militar, as informações apontavam que um suspeito estaria vendendo drogas próximo à quadra poliesportiva da comunidade do Chapa 4, no bairro Valparaíso, em Petrópolis, e utilizava uma muleta para esconder os entorpecentes. Durante a abordagem, os policiais encontraram com um homem um tablete de maconha, 2 celulares e uma muleta adaptada com 35 pedras de crack embaladas para venda, além da chave de um veículo. Em seguida, os agentes foram até a residência do casal, onde localizaram mais 2 tabletes de maconha, R$ 391 em dinheiro e outro aparelho celular. Durante a ação, policiais também encontraram um carro estacionado próximo ao imóvel. Após a verificação, foi constatado que o veículo possui um registro de roubo em Xerém, distrito de Duque de Caxias, desde novembro de 2025. Ao todo, foram apreendidas 35 pedras de crack, 3 tabletes de maconha, 3 celulares e ainda esse último veículo que foi recuperado. Os envolvidos foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia. O homem permaneceu preso pelo crime de tráfico de drogas e a mulher foi autuada por receptação. Volto com você, Roberto. Toledo, muito obrigada pelas suas informações. E agora a gente fala de oportunidades de emprego. Pode ficar aqui na aberta comigo, porque o balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis está oferecendo nesta semana oportunidades de trabalho até sexta-feira, dia 29 de maio. Os candidatos devem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura. O balcão de empregos desta semana conta com 119 vagas, das quais 42 não exigem experiência, como açougueiro, advogado, ajudante de açougueiro, ajudante de obras, auxiliar de produção, balconista de laticínios, balconista de padaria, caixa, coletor de lixo domiciliar, estagiário e repositor. As vagas estão disponíveis até sexta-feira e os candidatos interessados podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura em petropolis.rj.gov.br. E a tradicional feira de livros da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, a PPO, voltou à Praça Dom Pedro, no centro de Petrópolis, reunindo centenas de títulos a preços bem acessíveis. Além de incentivar a leitura, toda a renda arrecadada será destinada à manutenção da instituição, que é referência no acolhimento de pacientes em tratamento contra o câncer. A feira acontece até o dia 29 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 4 da tarde. Os livros vendidos no espaço são frutos de doações feitas por moradores e apoiadores da instituição. Antes de chegarem às prateleiras, os exemplares passam por um processo de seleção, organização e cadastramento realizado pela equipe da APPO. O objetivo é oferecer obras de diferentes segmentos a preços populares, incentivando a participação da população e fortalecendo a corrente de solidariedade. Além de estimular o hábito da leitura, a feira e o bazar ajudam diretamente no trabalho desenvolvido pela PPO, que há mais de 3 décadas oferece assistência e acolhimento a pacientes oncológicos e familiares em Petrópolis. Toda a renda arrecadada com as vendas será revertida na manutenção da casa de apoio da instituição. A gente tem um bazar na Rua do Imperador, ao lado do Spoleto tem uma galeria onde se vendia passagem da Única. Nós estamos ali na loja 4, ele fica aberto de segunda a sexta-feira, de 9 às 6, para que as pessoas possam ir lá também comprar o nosso material. Atualmente, a Casa de Apoio acolhe mensalmente cerca de 30 pacientes e acompanhantes vindos de outras cidades para o tratamento contra o câncer em Petrópolis. O espaço oferece alimentação, suporte multidisciplinar e atividades de acolhimento durante o período de tratamento. A PPO também acompanha dezenas de famílias no município com distribuição de cestas básicas, kits de higiene, empréstimo de equipamento e apoio psicológico e social. Eu peço às pessoas que vão lá, que comprem um livro, ou que, se não quiser um livro, né, que hoje as pessoas estão lendo mais livro digital, né?
que façam uma doação para a PPO, para que a gente possa passar por esse momento. Segundo a vice-presidente voluntária da instituição, Ana Cristina Matos, a casa enfrenta dificuldades para pagar o condomínio, que é de R$ 6.000 no Shopping 800, onde ficam a sala de eventos e o espaço de armazenamento do bazar. A instituição já acumula 3 meses de dívida de condomínio. A gente não pode deixar que a PPO morra por falta de dinheiro. A gente precisa da ajuda da nossa população, que sempre contribuiu com a gente, sempre nos ajudou. A feira já faz parte da história da cidade e representa uma importante mobilização solidária da população petropolitana. A expectativa é ampliar o apoio à instituição por meio da participação da comunidade, que pode contribuir adquirindo livros ou roupas. Informações sobre a PPO ou sobre como se tornar um parceiro e colaborar com a campanha podem ser obtidas na associação, que fica localizada na Rua Visconde da Penha, no número 72, ou pelo telefone de número DDD 24 2242 0956. Além do WhatsApp, também no DDD 24, número 992 74 1377. Olá, e começamos mais uma previsão no tempo para terça-feira para as cidades da nossa região de cobertura. E começamos por Nova Friburgo, onde a terça-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite será com muitas nuvens, mas com tempo firme. E os termômetros variam em Nova Friburgo entre a mínima de 14 e máxima de 21 graus Celsius. Em Teresópolis, diferente de Nova Friburgo, não temos previsão de chuva para terça-feira. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite com muitas nuvens e as temperaturas variam entre a mínima de 15 e máxima de 22 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, o dia segue essa mesma tendência de Teresópolis. A previsão indica que será uma terça-feira de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens e os termômetros na cidade imperial variam entre a mínima de 15 e máxima de 22 graus Celsius. Agora mudando de região, indo para o centro-sul aqui do estado, temos previsão de chuva para as duas cidades da nossa região de cobertura. Em Paraíba do Sul, a terça-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. E os termômetros variam entre a mínima de 18 e máxima de 25 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo em Três Rios, a terça-feira será um dia de sol com algumas nuvens. E como eu adiantei, pode ter chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. E as temperaturas em Três Rios variam entre a mínima de 19 e máxima de 25 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. E a Escola de Música Santa Cecília está disponibilizando aulas de sanfona em Petrópolis. Essas aulas buscam trazer o destaque para um dos instrumentos mais tradicionais e característicos da musicalidade brasileira. Em meio às aulas com instrumentos mais populares que são disponibilizados pela Escola de Música Santa Cecília, a instituição de cultura e o professor Breno Sanches também ensinam a prática da sanfona, instrumento tradicional e enraizado na música brasileira e em diversos estilos artísticos. Cada um tem um gosto e a gente trabalha individualmente com o gosto de cada aluno. As aulas elas são individuais, então a partir do que a pessoa gosta de ouvir e pretende tocar, a gente vai adaptando. O professor destaca aqui, por conta das diferenças de gostos e estilos musicais, cada um deles precisa ser ensinado de uma maneira, e por isso os alunos são lecionados individualmente. Claro que o início é basicamente o mesmo, você pegar, ensinar o básico da tecla, dos baixos, do fole, tentar fazer essa junção assim que ele começa a pegar a coordenação, faz os primeiros exercícios, a gente começa a direcionar o aluno para
aquilo que ele pretende mesmo. De acordo com Breno, quando ele conheceu um instrumento musical e procurou por aulas na região, os professores não estavam acessíveis. E por isso, o serviço oferecido pela Escola de Música é importante para a diversidade musical na cidade. Ele destaca ainda que o interesse da população vem crescendo. Vem um crescimento muito grande, você vê as músicas mais tocadas no Spotify, a maioria são sertanejos, então acaba que isso chega ao interior do Rio também e ajuda muito no nosso trabalho, né? As pessoas interessadas em participar de aula de sanfona ou também de outro instrumento musical podem entrar em contato com a Escola de Música por meio do número DDD 24 2242 2191 ou também ir na sede da Escola de Música Santa Cecília, que fica na Rua General Osório, número 192, no centro de Petrópolis. Que delícia esse ritmo, né? Ontem a gente falou sobre isso, mas hoje eu trago a reportagem completa, porque câmeras de monitoramento de fauna instaladas na área da Reserva Biológica Estadual de Araras, em Petrópolis, registraram a rotina de animais silvestres que circulam pela unidade. A região abriga espécies emblemáticas, raras e ameaçadas de extinção. É assim uma notícia muito boa, por isso eu estou trazendo hoje. Ontem a gente fez o vivo. Hoje eu trago a reportagem completa porque é uma notícia muito boa ver todas essas imagens dessas câmeras de monitoramento. Vamos ver. Entre os grandes mamíferos registrados na Arrebio Araras está a onça parda, o segundo maior felino do Brasil. De hábitos discretos e predominantemente noturnos, a espécie exerce um papel fundamental no equilíbrio ecológico ao atuar como predador de topo da cadeia alimentar. A presença indica qualidade ambiental e bom funcionamento da cadeia ecológica. Outro símbolo da Mata Atlântica é o macuco, ave terrestre conhecida pelo canto forte e característico. O macuco desempenha importante função ecológica na dispersão de sementes, contribuindo para a regeneração natural florestal. Também presente na reserva, o urucapoeira e vive em grupos, chama a atenção pelo comportamento discreto e pelos hábitos terrestres. Também integra a biodiversidade local o tamanduá-mirim, um dos mamíferos mais emblemáticos do Brasil. O animal possui dieta especializada em formigas e cupins, auxiliando no controle natural desses insetos. As câmeras estão instaladas na Arrebio Araras, localizada aqui em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Os equipamentos registram a rotina de animais silvestres que circulam pelos mais de 3.800 hectares da unidade. A Arrebio também abriga o queixada, espécie que vive em grandes bandos e exerce papel essencial no revolvimento do solo e dispersão das sementes. Considerado ameaçado em diversas regiões da Mata Atlântica, o recente reaparecimento da espécie na região representa um importante indicativo de recuperação ecológica. Outra espécie de porco nativo encontrada na unidade é o cateto. Entre os felinos de menor porte registrados por armadilhas fotográficas, destacam-se o gato maracajá e o gato do mato pequeno. O maracajá possui uma grande habilidade arborícola, sendo capaz de locomover entre árvores com extrema agilidade. Já o gato do mato pequeno é um felino raro e discreto, altamente dependente de áreas florestais preservadas. Outro mamífero encontrado na unidade é o mão-pelada, conhecido pela habilidade manual e hábitos oportunistas. A espécie costuma habitar áreas próximas a cursos de água e desempenha importante função na dinâmica ecológica dos ambientes naturais. Também há registros da arara, mamífero silvestre, ágil e muito curioso, que habita florestas em todo o Brasil e é símbolo da Arrebio. Entre os mamíferos frequentemente registrados nas áreas úmidas está a capivara, o maior roedor do mundo. Aqui em Petrópolis, elas fazem parte do dia a dia dos moradores, que muitas vezes as veem às margens dos rios, como por exemplo na Avenida Barão do Rio Branco. O animal possui um papel ecológico importante e contribui para a dinâmica de ambientes aquáticos e terrestres. A Arrebio Araras abriga espécies emblemáticas, raras e ameaçadas de extinção, reforçando o papel das áreas protegidas na conservação ambiental, na pesquisa científica e na educação ambiental.
Ai, é muito bacana, né? A gente vê assim os animais caminhando livremente pela floresta no seu habitat natural. É muito lindo. Gente, a gente fica por aqui. Até amanhã. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.